Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação. Uma pessoa está presa sob a custódia do Estado, no caso específico, o Estado de Minas Gerais. É pai recente, nas visitas íntimas ali, acabou gerando um filho. Esse filho nasceu há 6 meses atrás e, infelizmente, por circunstâncias que acontecem no meio carcerário, essa pessoa que estava sob custódia do Estado de Minas Gerais vem a falecer. Isso acontece logo após ter sido encaminhado para o Centro de Internação Provisória de Contagem. O rapaz morreu, deixou uma criança e também a mãe da criança. Então, a criança, ainda um bebê de alguns meses, representada pela mãe, busca o Poder Judiciário pretendendo receber uma indenização a ser paga pelo Estado, que deveria ter o zelo, o cuidado em relação à integridade física daquele custodiado e não teve. No caso, houve condenação e aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização aplicada nesse caso. Opção A, R$50 mil. Opção B, R$30 mil. Opção C, R$100 mil. Opção D, R$5 mil. Você já sabe, você vai ter um tempo para pensar e eu vou falar a respeito dessa situação. Talvez você fique até surpreso ou não goste da ideia de que um preso, alguém que cometeu um delito, caso contrário não estaria ali, a menos que uma injustiça tenha sido cometida, o que também não é impossível, mas a princípio a pessoa foi condenada em razão de um mal cometido e talvez no seu entendimento seja incorreto fazer com que o Estado tenha de indenizar alguém pela morte daquela pessoa que para muitos não deveria estar preso, mas sim embaixo da terra. Mas a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela determina que o Estado tem o dever de zelar pelos presos. Isso é uma construção de muitos anos, nem sempre foi assim. E embora aquele que é condenado tenha que aprender com o mal que causou, essa é uma das funções da pena, inclusive, é regenerar o indivíduo e fazer com que ele aprenda com o mal cometido. E essa forma de aprendizagem tem que se dar por meio de uma aplicação da pena de forma humanizada e não cruel, como muita gente gostaria que fosse, é verdade. Mas há que se respeitar principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando eu trato da Constituição Federal, eu trato do artigo 5º, inciso 49, que prevê o seguinte: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Daí decorre, portanto, a responsabilidade estatal em, eventualmente, arcar com algum prejuízo físico ou até mesmo moral, caso de torturas aplicadas, por exemplo, ao custodiado que venha passar por situações dessa natureza. Falamos no programa Quanto é da semana passada acerca da maneira como se aplica a responsabilidade estatal. E não só no programa da semana passada, mas você vai encontrar a responsabilidade estatal sendo abordada em alguns programas Quanto é, basta você procurar. Mas nós sempre vamos ler o artigo 37, parágrafo 6º. Quando um preso é morto dentro da cadeia, você não pode se esquecer que aquele fato deveria ter sido impedido
pelos agentes carcerários, por exemplo, agentes do Estado, concursados, que respondem ou fazem com que o Estado responda por eventuais erros cometidos por eles. E já falei também que não necessariamente o Estado vai responder sempre em que houver um erro. O próprio ato do agente estatal pode ser lícito, pode ser adequado, mas se dele resultar um prejuízo ao particular, um prejuízo ao custodiado, um prejuízo injusto, recairá sobre o Estado também o dever de indenizar. E é o que aconteceu aqui nesse caso. O processo ele tramita em segredo de justiça, até por existir o menor envolvido, mas o bebê ele é indicado como BH. Pode ser Bruno Henrique, vamos imaginar que seja. E o bebê nasceu no dia 23 de fevereiro de 2017. O pai dele, o VC, você imagina o nome que seja, o nome que quiser, ele veio a falecer em 30 de junho do mesmo ano. Eles conviveram, infelizmente, porque independentemente do crime cometido, independentemente do que possa ter acontecido, são indivíduos, e eu procuro olhar sob essa ótica. Houve um convívio de poucos meses entre os dois, apenas 4 meses. O juiz de primeiro grau teve um determinado entendimento acerca do valor da condenação. O valor da condenação do juiz de primeiro grau foi de R$50 mil. 50 mil reais. Mas esse valor não foi mantido, porque ao recorrer ao tribunal, houve uma redução para R$30 mil. Mas, após o julgamento pelo Tribunal do Estado de Minas Gerais, houve a apresentação de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, depois agravo interno, e houve no Superior Tribunal de Justiça, atendendo a maioria dos posicionamentos da Corte, o valor da indenização foi de, fala aí minha voz, R$50 mil. Exatamente, R$50 mil. Esse foi o valor atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça. E houve uma vasta explicação a respeito da razão pela qual esse valor estaria inadequado caso fosse mantido em R$30 mil, como quis o Tribunal de Minas Gerais. Houve, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma adequação àquilo que a Corte, como eu já informei, entende devido. Porque o Superior Tribunal de Justiça entende que valores, em caso de morte de custodiados, que fiquem entre 50 e 100 mil reais, a depender das situações, ela não extrapola os limites. Agora, o que vier abaixo disso torna-se irrisório. Então, se você tem uma decisão contrária àquilo que a Corte Superior entende como devido, então você precisa aí readequar essa decisão. E passou-se, inclusive, por cima da súmula 7 do STJ, que trata a respeito da impossibilidade do reexame de fatos e provas na instância superior. Até para que o Superior Tribunal de Justiça, bem como o STF, não se tornasse uma terceira instância. Tem gente que erroneamente fala assim, a terceira instância. Não. Você tem a primeira instância, a segunda instância e tem os órgãos superiores do Poder Judiciário. Questões muito delimitadas pelo artigo 103, 102, 103 da Constituição Federal fazem com que determinados processos possam chegar até essas cortes superiores. Nesse caso, como a condenação era irrisória, então afastou-se a súmula 7, fez-se uma revaloração da prova, inclusive, que é diferente de reexaminar fatos. Houve uma revaloração da prova e o valor foi aumentado aí para R$50 mil. E aqui você já está acompanhando comigo a decisão, é um trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que informa o seguinte: no caso de morte de pais ou filhos, os danos morais são presumidos, pois seria absurdo ao direito exigir a prova do óbvio. A revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que se configurou no presente caso. Na espécie, o quanto indenizatório arbitrado pelo tribunal de origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a súmula 7 do STJ. Com efeito, mostra-se razoável e proporcional que se restabeleça o valor indenizatório fixado na sentença, R$50 mil, a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados por esta Corte Superior em casos análogos. E aí ele coloca alguns precedentes. Embora seja um preso, eu estou falando de morte, tá, gente? R$50 mil é o que foi atribuído como indenização a ser paga à criança. E claro, quem vai ficar com o dinheiro, obviamente, quem vai manter esse dinheiro é a mãe. Mas isso serve para que você possa entender quando você tiver um problema ou quando você se deparar com outros problemas que não venham a ter como fim a morte de alguém, você venha refletir, será que esse valor que eu estou querendo de indenização, ele é plausível? Bom, o cara morreu, foi determinada a condenação aí de R$50 mil a título de danos morais. Eu estou tendo um prejuízo aqui por uma compra que eu fiz e estou querendo uma indenização. Ou tive um problema médico relacionado ao erro médico, estou querendo uma indenização de R$500 mil. Será que vai rolar? Não sei. Né? Você que acompanha o programa Quanto É, já está ficando mais ou menos habituado aos valores que eu trago. Bom, quero agradecer a você que ficou comigo mais no programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Vejo vocês no próximo programa.